Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Antônio. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos de uma leitura aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas, do capítulo de número 23, verso de número 39. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns versículos acerca da crucificação de Jesus. O versículo 39, para os amados irmãos meditarem juntamente comigo. Observamos o que diz a Escritura. Diz assim: E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, meus amados? Eu quero compartilhar com os irmãos esta mensagem acerca da salvação, a crucificação de Jesus e o direito da salvação que ele nos dera pelo seu sacrifício expiatório. Nós vemos que, segundo a Bíblia, Jesus Cristo, em seu discurso, por diversas vezes, ele explicou sobre a salvação, como o homem poderia chegar-se a Deus. E dos que ouviram Jesus pregar, ensinando, amados irmãos, nós vemos que poucos deles acreditaram. Em certa feita, Jesus falara para um grupo de pessoas que eram homens hipócritas, que participavam do discurso apenas para pegar Jesus em erro de palavras. Para pegar Jesus em erros de palavras e apurar acusações contra a lei de Moisés. E nós vemos, irmãos, que quando Jesus foi crucificado, eu quero compartilhar com os irmãos no texto que nós lemos, Jesus, ele foi crucificado e ao seu lado tinha um dos dois ladrões, nós não sabemos a que lado. Alguém ousa dizer que o ladrão, ou o ex-ladrão, melhor dizendo, ele não rouba mais, o ex-ladrão que estava em um dos lados, alguém ousa dizer que ele estava ao lado direito de Jesus. Porém, eu só posso falar até onde a Bíblia fala. Se a Bíblia se calar, eu também me calarei. Irmãos, nós vemos que aquele homem, segundo a tradição, uns afirmam, eu já ouvi opiniões diferenciadas. Alguns dizem que um deles se chamava Dimas, o outro Teuda. E há contrariedade entre opiniões descobertas. Quando Jesus foi crucificado, nós vemos que aqueles dois homens que foram crucificados com eles, dois malfeitores, para que se cumprisse a Escritura Sagrada, as quais nos diz que
ele seria contado com malfeitores entre eles. E, irmãos, a salvação é caso muito sério, é uma coisa tremenda, é um dom de Deus. Porque observamos que quando Jesus foi crucificado entre aqueles dois ladrões, um deles começou a blasfemar e dizer para Jesus: se tu realmente és o Filho de Deus, então prove, desça da cruz e tire a nós também. E um deles repreendia-o ao outro que blasfemava e dizia para ele: você está com a mesma condenação e você nessa hora não tem nem temor a Deus? Eu e você estamos aqui porque os nossos feitos, as nossas obras nos puseram aqui. Porém, este homem nenhum mal fez. E, voltando-se para Jesus, aquele ex-ladrão disse para o Senhor: Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Irmãos, e o que me deixa contente com o texto é a resposta que Jesus dá para o ex-ladrão. Ele diz para aquele homem não sabia que Jesus lhes daria uma resposta tão consoladora como Jesus dera para ele. Porque, quem sabe, talvez aquele homem malfeitor esperasse que Jesus dissesse para ele: tá bom, quando eu assentar no meu trono, quando chegar o tempo de eu reinar, você terá um lugar de honra no meu reino. Mas não, irmãos, a resposta de Jesus, ela foi ao coração daquele homem. Creio eu que ele não esperava receber uma resposta tão consoladora. Jesus volta para aquele homem e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que aprendemos com isso, irmãos, é que existem muitas pessoas que acreditam serem salvas pelas suas obras, por suas boas obras, pelos seus feitos. Talvez porque seja uma pessoa que ora mais, que prega mais, jejua mais, que evangeliza mais, que reparte dos seus bens com pobres e etc. Mas nós aprendemos com esse texto, com essa palavra, essa mensagem, essa resposta consoladora de Jesus ao ex-ladrão, nós aprendemos que a salvação não é bem por aí. A salvação é um dom de Deus, é um dom que Deus deu ao homem gratuitamente em Cristo Jesus, as quais todos nós devemos considerarmos isso diante de Deus por Cristo Jesus. Que se nós julgarmos sermos salvos por qualquer tipo de obra que nós praticarmos, então o sacrifício de Jesus para esse tal será em vão. Porque não terá efeito nenhum para aqueles que se acham serem salvos por obras, por praticarem obras boas. E Jesus deixou bem claro em seus sermões, em várias passagens nós vemos que ele reprovava pessoas que assim se achavam. Uma certa feita, vocês lembram muito bem do texto, os irmãos que gostam de ler a Bíblia, uma certa feita chegou um jovem para ele e disse para Jesus: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna?
o Senhor pergunta para ele: conhece os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E Jesus, citando esses mandamentos para aquele jovem, ele disse para Jesus: tudo isso eu tenho observado desde a mocidade. E Jesus disse para ele, quando aquele jovem achou que já tinha feito de tudo, cumpria ao pé da letra os mandamentos, a Jesus disse: só que te falta uma coisa ainda. Vá e venda tudo que você tem, reparta com os pobres e tereis um lugar. Então, irmãos, vejamos que a resposta de Jesus não foi satisfatória ao coração daquele rapaz riquíssimo, porque Jesus tocou na riqueza dele, tocou nos bens materiais daquele jovem. Então nós vemos que a salvação em Cristo Jesus, ela nos dá completa graça. A salvação em Cristo Jesus nos dá completa convicção e certeza quando o nosso coração realmente está voltado somente para Ele. Aquele homem que estava na ânsia da morte, o ex-ladrão, ele disse para Jesus que lembrasse dele. Que lembrasse dele. Diferente daquele moço. Aquele moço achou que, por observar os mandamentos, ele teria, por direito de justiça, um lugar no céu. Um direito no céu. E Jesus disse para ele que faltava alguma coisa. Mas observe que o texto não diz que o que faltava para aquele jovem. O Senhor apenas mandou que ele vendesse as coisas que ele tinha e repartisse com os pobres. Ele saiu tristonho, desanimado, decepcionado, porque Jesus mexeu com aquilo que estava no coração dele. E o que estava no coração daquele moço? A sua riqueza, irmão. Ele estava assegurado, ele estava fundamentado na sua riqueza. E alguém sendo rico material, esse alguém pode ser pobre de espírito? Pode sim, tem pessoas que são riquíssimas materialmente e são pobres de espírito. Ou seja, o que é ser pobre de espírito? É aquela pessoa que mesmo que ela tenha de tudo, materialmente falando, todos os privilégios na matéria, ela come do que quer, tem o melhor carro, a melhor casa, tem todos os bens materiais que um homem pode receber do Criador. Porém, essa pessoa, é possível que ele seja uma pessoa pobre de espírito, seja humilde. O pobre de espírito, irmãos, mesmo sendo rico materialmente, ele sempre vai sentir a necessidade mais e mais de Deus. O pobre de espírito, o Senhor, em Mateus capítulo 5, no verso 13, ele diz assim: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pessoa pobre de espírito é aquele que está completamente, não é o que diz, é o que considera em seu coração, completamente, 100%, ele se sente dependente de Deus. Ele vê a sua riqueza, os seus bens materiais, como nada diante de Deus. Então ele se sente dependente. Uma pessoa pobre, ele sempre vai depender de alguém rico para lhe ajudar. Ele sempre vai depender. Ele vai sempre ver que ele não é nada diante daquele que tem tudo. Então, assim, é possível que alguém riquíssimo seja uma pessoa pobre de espírito, que se sinta como ninguém diante de Deus e que sempre vai depender de Deus. Ele sempre vai colocar Deus acima de tudo na sua vida.
esquecendo, colocando de lado os seus bens materiais e assim considerando como nada. Assim, também como uma pessoa pobre materialmente, ele pode ser uma pessoa rica de espírito, orgulhosa, de coração soberbo. Não tem nada, não tem nada materialmente e nem espiritual, porque há uma diferença entre ser pobre de espírito e pobre espiritual. Não devemos confundir uma palavra com a outra. Ser pobre de espírito é o que eu falei. Isso pode cair para alguém que seja riquíssimo materialmente. A pessoa que se sente totalmente 100% dependente de Deus. Como também uma pessoa pobre materialmente sentir-se rica de espírito. Ou seja, ela não se sente uma pessoa dependente de Deus. Coração orgulhoso, soberbo, não tem nada, mas acha que tem tudo. Ela se garante por si mesma. Ela se garante que o que ela faz, porque ela não pratica nenhuma obra que conhecemos como injustiça, ela não reconhece que Deus é soberano sobre a sua vida, que o Senhor é sobre tudo. Ela acha que por si mesma ela tem capacidade de se salvar. Como aquele jovem. Aquele jovem achou que ele tinha condições, possibilidade, pela sua riqueza. Ele colocou a riqueza acima de tudo. Certo? Então nós vemos que aquele jovem não era realmente uma pessoa pobre de espírito. Não se sentia-se dependente de Deus 100%. E no tocante ao ex-ladrão, quando um deles dizia para Jesus: se você é filho, então prova. Dá prova de que tu és realmente filho de Deus. Mostra seu poder, tira-nos daqui. Saia daí e tira-nos daqui, provando que tu és realmente o filho de Deus. O outro repreende e diz: homem, você na mesma condenação, nem mesmo nessas condições você não teme a Deus? Você não vê que eu e você somos culpados? Nós estamos aqui. Não foi ninguém que nos colocou a não ser os nossos feitos. Vocês percebem, irmão? Vocês percebem a diferença das palavras de uma pessoa que se sente completamente, 100% dependente de Deus? Aquele homem, talvez, eu não posso afirmar, mas talvez aquele homem nunca tinha visto Jesus na sua vida, a não ser naquela ocasião tão infavorável a ele. E uma ocasião muito difícil. Ele conheceu Jesus numa ocasião muito difícil. E observa o que aquele homem disse para Jesus. Ele creu que a salvação não estava em obras. Ele poderia muito bem, bom, se esse homem é o Salvador, ele poderia muito bem assim pensar: se esse homem é o Salvador, o Filho de Deus, como estão dizendo aí, e como ele mesmo afirma, eu jamais posso ter um lugar no paraíso, porque eu nunca fiz obra nenhuma de justiça. E não é agora que Deus vai me dar essa chance, essa oportunidade, porque eu não tenho mais tempo para praticar nenhuma obra justa. Ele poderia muito bem ter assim pensado. Mas eu quero dizer para vocês que estão ouvindo essa mensagem, que se você se fundamenta em suas obras, então o sacrifício de Jesus Cristo para você é em vão. Mas se você olha para Jesus Cristo pela fé, e tem-o como seu Salvador, vê Jesus como capacitado, como Deus encarnado, e você vê desta forma como aquele ex-ladrão viu, porque aquele homem esqueceu de todas as obras que ele tinha praticado de injustiça, e ele focou pela fé somente na capacidade de Jesus Cristo para lhe salvar naquela hora. E ele diz para o Senhor lembrar dele no reino do Senhor. E o Senhor diz para aquele homem:
que naquele mesmo dia ele estaria com o Senhor no paraíso. Então você que ouve essa mensagem, entenda uma coisa. Deus não está interessado no que você pode fazer. Deus está interessado no que em quem você pode crer. Porque Jesus Cristo foi enviado para a salvação da humanidade. E não adianta nós queremos passar por outrem, por qualquer uma outra pessoa, passar pela porta do reino celestial, por qualquer uma outra pessoa, por obra que não vai conseguir. Quem sabe se fosse eu e você, julgaríamos aquele homem e diríamos, jamais o Senhor vai dar um lugar para este homem, um homem que só cometeu maldade, agora na ânsia da morte, quer agora de Deus uma oportunidade. Então veja aí que a salvação, ela está em Cristo Jesus. O que Deus quer, amados, é o reconhecimento. Se você reconhece você como sendo uma pessoa miseravelmente sem Deus e sem Cristo, se você se sente uma pessoa que sem Deus você não é ninguém, não é nada, então reconheça Jesus 100% em sua vida como sendo tudo. Você passa a ser alguma coisa quando você tem Deus, Jesus Cristo, como sendo tudo em sua vida. Então põe as suas obras de lado, os seus feitos de lado, suas práticas boas de lado, e esqueça, você nunca poderá chegar ao céu, ao paraíso, se você se apegar às suas próprias práticas de justiça e confiá-las nelas. Não faça isso, porque você nunca vai chegar ao paraíso. A promessa que Jesus deu àquele homem não foi por obras. O Senhor poderia muito bem ter lançado em rosto e falado para aquele homem, você depois que praticou tantas maldades, agora me pede uma oportunidade. Mas não foi essa a resposta. O Senhor deu uma resposta que talvez aquele homem não esperava receber. Alguns dizem, alguns teólogos, eles dizem que Jesus disse que aquele homem estaria com ele. Eles usam a seguinte forma, eles deturpam o texto, porque não podemos fazer exegese em pontuação. E diz o texto o seguinte: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então alguns dizem que o Senhor, eles colocam pontuação onde não cabe pontuação. Ele diz o seguinte, que o Senhor se expressou dessa forma: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Mas não é assim que está expressada a palavra no texto. A palavra diz o seguinte: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. É essa a versão majoritária que todos os cristãos em Cristo, que consideram o texto e sabe que não se pode fazer exegese em cima de pontuação, essa é a mais aceitável da resposta de Jesus àquele homem. Hoje mesmo, não foi amanhã, nem o ano que vem, e nem na sua vida, hoje mesmo. E para que eu finalize essa mensagem, eu quero deixar aqui bem claro para os irmãos e reforçar. Por favor, não confie nas suas obras. As obras que nós praticamos de justiça não é para sermos justificados por elas. Quando você pratica alguma obra de justiça, é porque você já foi justificado. Essa é a conduta de um cristão salvo em Cristo, é praticar a obra de justiça. Porém, não se apegue a elas como sendo a sua garantia. As obras não te garantem salvação. Salvação é pela graça. As obras que você praticar na terra, elas te trazem
simplesmente o direito de obter galardão, recompensa das mãos do Senhor por praticá-las, estas obras de justiça. Assim também como de outra sorte, de outra natureza, os que praticam maldade também terão um galardão da impiedade. Então, amados, a todos que ouvem essa mensagem, eu quero vos dizer, não se assegurem nas suas obras. A salvação está em Cristo Jesus. Ele é a porta para a entrada do paraíso. E aquele homem não perdeu a oportunidade. Ele viu que aquela oportunidade era a única e o momento era aquele dele lançar por terra todas as suas obras que ele praticou. Ele viu que Jesus tinha capacidade de esquecer todas as maus práticas que ele havia praticado. É isso aí, os seus olhos da fé têm que estar fitados em Jesus Cristo. Não importa o que você praticou até o dia de hoje. O que importa é que você está firmado em Cristo Jesus pela fé. E se dentro de você reconhece Jesus como sendo o suficiente Salvador, aquele que redima a sua alma da perdição, então você terá condições de se garantir na pessoa dele. Mas não se garanta em suas obras, porque você nunca poderá chegar ao paraíso. Jesus é quem perdoa todos os nossos pecados e sara as nossas feridas. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.